Diferente dos outros salmos que vimos até aqui, hoje nós não vamos ler apenas um salmo, mas 2 salmos. Muitos acreditam que o Salmo 9 e o Salmo 10 foram concebidos como um único salmo. Isso porque muitos dizem que o salmo é construído a partir de um acróstico, com as consoantes do alfabeto hebraico. Bom, para que essa leitura seja mais eficiente para você precisa parar um pouco, ler esses salmos, dando uma pausa nesse vídeo e depois voltar aqui e acompanhar a nossa observação dentro destes 2 salmos que tratam de algo muito comum a todos nós. Quando nós enfrentamos essa oscilação entre o sofrimento e a confiança. O Salmo 9, nos versículos 1 e 2, está escrito assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E no Salmo 10, nos versículos 16 a 18, está escrito assim: O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Como são 2 salmos, a gente precisa então fazer uma observação muito clara desses 2 salmos, mostrando como eles estão divididos e como eles trazem semelhanças entre si. E a primeira coisa que a gente observa aqui são as nações ímpias ou os inimigos de Deus. Quando nós falamos de ímpios ou nações ímpias, nós estamos falando daqueles que não fazem parte do povo de Deus. E os inimigos ou os ímpios aparecem muito aqui no Salmo 9 e no Salmo 10. Se você for até o Salmo 10, por exemplo, a partir do versículo 4, você vai ver como que o salmista descreve quem são os perversos ou os ímpios. No versículo 4, por exemplo, do Salmo 10, ele diz assim: O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então, para o ímpio, Deus não existe. E se ele existe, ele vive como se Deus não existisse. Porque no restante desse salmo, você vai ver como que esses ímpios estão agindo sem qualquer temor diante de Deus. Eles simplesmente pensam assim: Deus não pode fazer nada. Nós estamos livres e nós podemos fazer o que quiser. E eles falam isso no versículo 6, quando o salmista escreve no Salmo 10, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Esse perverso, esse ímpio de quem o salmista está falando, ele acha que ele nunca vai sofrer o juízo ou a punição divina. Ele está livre para fazer o que bem entende. Ele chega até mesmo a dizer que Deus se afastou dos seus. Ele fala isso no versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Em outras palavras, eles pensam que podem fazer a maldade que quiser, porque Deus não está vendo, então eles jamais serão punidos por aquilo que estão fazendo. As nações ímpias ou os inimigos descritos aqui no Salmo 9 e no Salmo 10 são aqueles cheios de orgulho. E o ápice da soberba é quando pensamos que nós sabemos o que Deus deve ou não fazer, ou pelo menos que vivemos fazendo o que bem entendemos, sem qualquer expectativa de punição ou juízo divino. Então a soberba ela é bem enganosa, porque ela eleva o coração para a pessoa poder pensar que ela pode fazer o que bem entender, afinal de contas, Deus não existe, e se Deus existe, eu vou viver como se ele não existisse. Assim são os ímpios e os perversos descritos no Salmo 9 e no Salmo 10. E a sua maior afirmação é que Deus não existe, eles podem fazer o que bem entendem, pois afinal de contas, todos os seus pensamentos são orgulhosos e suas ações egoístas. Uma vez que eles não estão preocupados com quem sofre a maldade que eles fazem. Eles só pensam neles mesmos e no ganho pessoal deles, porque eles vivem como se eles jamais fossem punidos por causa daquilo que praticam. Essa é a mentalidade daquele que se sente autônomo e que é apresentado aqui nesses salmos como o ímpio, o perverso, o inimigo. Essa mentalidade de autonomia existe porque, lá no fundo, esses inimigos acreditam que eles podem construir um nome para si mesmos. Um nome que seja maior do que o próprio nome de Deus. Nome que o salmista começa citando no Salmo 9, dizendo o nome do Altíssimo, a quem ele rende louvores. O ímpio é diferente. Ele quer construir um nome para si. Por isso, ele é cheio de orgulho. E a sua mentalidade é de autonomia. Pois para ele, Deus não existe.
Ele faz o que bem entende e tudo que ele pode esperar é o seu ganho pessoal e não o juízo divino. Mas aí entra uma outra questão. Quando a gente começa a observar que existem sim ali os ímpios e os perversos nesses dois salmos, mas começamos a enfrentar a realidade da dor, da aflição daqueles que sofrem. Pois eles estão aqui, aqueles que sofrem por causa desses que são perversos e que precisam lidar com essa oscilação muito comum entre o sofrimento e a confiança, pois os salmos mostram que aparentemente Deus está distante. Os próprios ímpios estão dizendo que Deus está distante, que ele não vê nada, então eles podem fazer o que bem entendem. E os justos aqui, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são o povo do Rei de Deus, precisa lidar com esse conflito do sofrimento e confiança, enquanto eles vivem essa realidade de dor, de aflição, e precisam lidar com essa ideia de que será que Deus nos abandonou? Será que Ele não vai nos acudir enquanto o perverso está acabando conosco? Essa pode ser a pergunta de várias pessoas no mundo inteiro, com essa sensação de aparente distanciamento de Deus quando nós estamos sofrendo. Mas o salmista deixa muito claro que Deus não está distante. Pois no Salmo 9, no versículo 7 e 8, o salmista diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. E mesmo que no Salmo 10 ele comece de uma maneira diferente, não com o salmista louvando o nome do Altíssimo, mas fazendo uma pergunta: por que, Senhor, te conservas longe? O Salmo 10 termina com um louvor do salmista, dizendo que ele é o Rei eterno e que diante dele as nações somem, e que ele sim faz justiça em favor do órfão e do oprimido. Órfão, oprimido, pessoas angustiadas que sofrem, vão aparecer aqui nesse salmo como povo do Rei de Deus. Esse povo que louva o nome do Altíssimo, mas que precisa lidar com essa oscilação de sua confiança enquanto ele enfrenta os seus sofrimentos e a angústia muitas vezes provocada pelo perverso. Então você percebe que o Salmo 10 faz uma pergunta: por que o Senhor se conserva longe de nós? Enquanto o Salmo 9, o salmista diz: não, o Senhor está no seu trono e o Senhor governa eternamente. E essa realidade do governo de Deus está presente nos dois salmos. Ele sim governa e faz justiça. Até quando para o ímpio parece que Deus não está fazendo nada, existe essa confiança de que Deus sim está fazendo a sua justiça. Mas o salmo não deixa de lado essa realidade da dor, da angústia, que pode sim causar um desequilíbrio na confiança, quando essa confiança precisa enfrentar a realidade do sofrimento. E assim nós chegamos na nossa terceira observação desse salmo, justamente nessa oscilação que nós encontramos no salmo entre o plural e o singular. Parece curioso a gente dividir o salmo assim, mas na verdade, porque a gente precisa fazer uma pergunta: é Davi que está cantando? Esse salmo é mais voltado para Davi, diz respeito a questões particulares dele, individuais, ou é um salmo que diz respeito a todos nós? Nós vimos até aqui que Davi é o Rei de Deus, que é perseguido, afligido por seus inimigos. Inimigos esses que apareceram lá no Salmo 2 como as nações que se unem para se opor ao Rei de Deus, que é o seu ungido. Então nós podemos dizer que há uma questão de que é um salmo individual, particular, uma oração de Davi ao Deus Altíssimo que governa, para que possa salvá-lo e libertá-lo da opressão dos seus inimigos, para que no final possa vindicar a sua glória. Mas existe um aspecto também que esse é um salmo nosso, do povo do rei, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Isso porque o que acontece com o rei aflito de Deus é o que realmente acontece com o seu povo. Observe só o que um teólogo disse a respeito disso. Assim como acontece com o rei messiânico, o mesmo ocorre com cada membro do reino messiânico. Em outras palavras, se nós somos o povo do Rei de Deus, se nós servimos a este Rei, naturalmente nós passaremos pelas aflições que o nosso Rei sofreu. Aquilo que aconteceu com o Rei de Deus acontecerá conosco. Na verdade, nós vamos aprender muito no Novo Testamento que o sofrimento é uma maneira de Deus nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Os sofrimentos nos moldam e nos faz dizer, como o apóstolo Paulo, que podemos sim aprender a viver pela graça, satisfeitos na graça de Deus, ao ponto de que mesmo que Deus não retire de nós os sofrimentos e as aflições, podemos dizer
que a graça do Senhor nos basta. Portanto, o conflito entre sofrimento e confiança é apenas aparente. Mesmo que o sofrimento nos faça dizer algumas vezes por que o Senhor está longe de nós, sempre será apenas uma aparência de distância, mas Deus nunca está distante. Ele está sentado no seu trono, governando eternamente sobre todas as nações, sendo o justo e o justificador daqueles que pertencem ao Rei e fazem parte do reino do Senhor. E a confiança e a certeza que Davi exibe aqui nestes salmos não é apenas aquela que diz respeito somente a ele, quando Deus vai salvá-lo e livrá-lo dos seus inimigos, mas pelos lábios do Rei ressurreto de Deus, o verdadeiro Filho de Davi. Essa certeza e segurança de livramento e salvação também pertence a nós, pois nós pertencemos ao Rei Jesus Cristo. Por isso, nessa aparente oscilação entre sofrimento e confiança, quando vemos estes salmos através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar a uma confiança final nele, pois pertencemos ao Rei. E sabemos que se estamos aflitos, antes de nós, o Senhor Jesus também foi afligido por causa dos nossos pecados e sofreu uma punição que era destinada a mim e a você, e não ao inocente Jesus. E Jesus, no Novo Testamento, vai ensinar aos seus discípulos que se o perseguiram, se o odiaram, se tentaram matá-lo, os seus discípulos podem esperar a mesma coisa. Afinal, aquilo que acontece com o Rei de Deus é também aquilo que ocorre com o povo do Rei de Deus. Então, qual é a mensagem destes dois salmos? O Deus da aliança é o Rei eterno, que está sentado no trono e que governa eternamente. E que sim, ele existe. E não, ele não está distante. Ele não está longe de nós. Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. E nós podemos experimentar isso quando oramos através do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que mesmo que o sofrimento pareça que Deus está distante de mim, são exatamente esses sofrimentos pelos quais eu estou passando que realmente me conformam à imagem daquele que me salvou e que sofreu em meu lugar para me libertar e me salvar dos meus pecados. E por mais que existam muitos perversos no mundo e por mais que a gente viva em um mundo extremamente hostil, não há nada pior do que viver uma vida sem que os pecados sejam perdoados. A nossa confiança ela é fortalecida à medida em que oramos estes salmos através do nosso Salvador, Jesus Cristo. E como nós podemos ter certeza disso? Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se o Filho, que é Jesus Cristo, aprendeu o que significa obedecer por meio dos seus sofrimentos, aquilo que aconteceu com ele acontece conosco para aprendermos a obedecer. Sofrimentos nos ajudam não a desconfiar de Deus, mas a obedecer mais a Deus, porque coloca toda a nossa dependência nele. Enquanto o mundo inteiro diz que ele não existe e vive como se ele não existisse, nós vamos viver em confiança de que ele sim existe, está sentado no seu trono, governa eternamente e que nunca está distante. Pelo contrário, ele está bem próximo de nós, quando oramos por meio do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus passou por momentos de orações e súplicas com lágrimas e angústias em seu coração, nós também vamos experimentar momentos de orações em lágrimas e angústia. Mas uma coisa pela qual nós nunca vamos passar, mesmo que a gente diga por que o Senhor está longe, sempre vai ser uma aparente oscilação em nossa confiança. Nunca será definitiva, pois a oração através do Senhor Jesus nos ajuda a nos conformarmos a quem Ele é, mesmo por meio dos sofrimentos, para que a nossa confiança seja fortalecida naquele que governa eternamente e que virá para fazer justiça, trazendo salvação para aqueles que viveram a vida inteira crendo que Ele existe e que é o seu Salvador, mas trará punição eterna àqueles que passaram sua vida inteira vivendo e agindo como se Deus não existisse.
Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa também o seu gostei e um comentário, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui no nosso canal. Outra coisa que você pode fazer e que nos ajuda muito também é compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Espero você então no próximo salmo. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.